Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Salve, querido irmão e irmã, hoje, 3 de novembro, terça-feira, da 31ª semana do Tempo Comum. Meditemos o Evangelho de São Lucas, capítulo 14, versículos de 15 a 24. Naquele tempo, um homem que estava à mesa disse a Jesus: Feliz aquele que comem o pão no reino de Deus. Jesus respondeu: Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu empregado dizer aos convidados: Vinde, pois, tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso vê-lo. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um terceiro disse: Acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado: Sai depressa pelas praças e ruas da cidade. Traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O empregado disse: Senhor, o que tu mandaste fazer foi feito, e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado: Sai pelas estradas e atalhos e obriga as pessoas a virem aqui, para que minha casa fique cheia. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o povo de Israel imaginava que quando o Messias viesse, desse um grande banquete, como de fato o deu, como vimos no Evangelho de hoje. O profeta Isaías já dizia: O Senhor dos Exércitos preparou para todos os povos nesse monte um banquete de carnes gordas. É o que nosso Senhor apresenta no Evangelho de hoje. Um festim de vinhos velhos, de carnes gordas e medulosas, de vinhos velhos purificados. Sim, o Messias dá o banquete, mas o povo de Israel não aceita. Infelizmente, é Deus que doa a sua graça, doa as suas bênçãos, mas o povo fecha o seu coração. Deus preparou uma ceia e convida a todos. A vida cristã não se trata de um funeral, mas de um grande banquete. Porém, o convite foi recusado por desculpas infundadas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso vê-lo. Na verdade, trata-se de uma desculpa esfarrapada. Ninguém compraria uma terra sem antes ver. O segundo diz: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço-te que aceites minhas desculpas. Mais uma desculpa infundada. Ninguém compraria bois para o arado sem antes os experimentar. E um terceiro diz: Acabo de me casar e por isso não posso ir. Mais uma desculpa esfarrapada, infundada, pois o jovem poderia levar sua esposa para o banquete. Sim, amados irmãos e irmãs, e nosso Senhor resolve, o Deus Pai, convidar os pagãos, já que os judeus não vieram e deram desculpas infundadas. O empregado contou ao patrão a recusa dos primeiros convidados, e eis que esses empregados são enviados para as ruas das cidades, para as encruzilhadas,
e trazem os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Eram os símbolos dos gentios, ou seja, dos pagãos. Os pobres que não têm nada, os aleijados com sua deformidade física e até psicológica, os cegos que não sabem para onde ir e os coxos que não podem andar. As portas do Evangelho se abriram para todos os povos, primeiro para os judeus que recusaram e em seguida para os pagãos. Jesus nos busca nos atalhos e nas encruzilhadas da vida. Ele quer que a casa fique cheia. O Evangelho nos diz que ainda há lugar. Como isso é belo, como isso é bonito, irmãos. Nem sempre o que nos afasta do banquete são coisas más. Vemos no Evangelho que o que afasta as pessoas, aqueles convidados do banquete, são coisas boas, campo, boi e esposa. Tudo isso são coisas inocentes. Não há nada de errado em comprar um campo, não há nada de errado em comprar juntas de boi e não há nada de errado em se casar. Todas essas coisas são boas em si mesmas, mas quando elas são substituídas por Deus, podem se tornar uma desgraça, pois impedem a aceitação do convite da salvação. Segundo o Evangelho de hoje, não são apenas os vícios que nos afastam de Deus, como nós pensamos. As coisas boas podem também nos afastar de Deus. Nosso Senhor vai dizer, aquele que ama mais pai, mãe, irmão, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Quando as bênçãos como campo, terreno, esposa, filho, neto tomam o lugar de Deus, se transformam em maldição. Infelizmente, aqueles primeiros convidados fizeram daquilo que poderia ser uma graça, que é uma propriedade, que seriam os afetos, seria o casamento, se tornou um ídolo. Por isso é importante que você se pergunte hoje, quem ocupa o primeiro lugar na sua vida? Qual desculpa você dá para não ir para uma missa no dia de domingo? Qual desculpa você dá para não participar de uma pastoral da comunidade? Qual desculpa você dá para não priorizar a oração de manhã e antes de dormir? Qual é a desculpa? Pode ter certeza que é uma desculpa infundada, esfarrapada. Na verdade, essa desculpa demonstra que Deus não é prioridade na tua vida. Pobre de ti, se tiveres tão ocupado que não possas te ocupar de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.